Olá, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Liliane Pantoja, eu sou médica veterinária integrativa e trabalho com várias técnicas. Uma delas é a parte de terapia comportamental para cães e gatos, a parte de comunicação intuitiva, e inclusive é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a associação dessas duas ferramentas poderosas. Mas trabalho também com a parte de acupuntura e diversas outras técnicas da medicina chinesa, com reiki, com a parte de florais de Bach, florais quânticos, oligoterápicos, e a parte de orientação nutricional para a parte de alimentação natural de cães e gatos. E estou iniciando os meus estudos em homeopatia também. Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar ao lado de nomes de comunicadores já tão renomados. Agradecer muito ao Ricardo Garé pelo convite e muito gostoso também estar junto de colegas de formação da parte de comunicação intuitiva, saber que a gente está aí galgando esse caminho lindo. E nós temos aqui conosco também nesse simpósio a doutora Kara Gubbins. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a ela, porque a comunicação intuitiva foi uma busca para que eu pudesse compreender melhor os meus pacientes e mesmo os animais, né, da minha convivência, os animais que têm em casa vivendo comigo, mas foi através de uma fala da doutora Kara, num dos Animal Communicator Summit, Animal Communicator and Healer Summit, que ela trouxe uma amplitude de pensamento, né, de que, na verdade, a comunicação intuitiva ela traz uma mudança de paradigma, porque se nós entendemos, passamos a entender todas as possibilidades que os animais não humanos nos trazem, toda a sua sabedoria, toda a sua consciência, a gente não pode mais deixar eles de fora da conversa, né? E também há um agradecimento especial à Sheila Varigora, que foi a primeira pessoa com quem eu fiz curso de comunicação intuitiva, e ao Ricardo Garé, meu querido professor, com quem eu realmente consegui dar continuidade nesse estudo, e por isso estar aqui hoje com vocês, né? Espero que tenham veterinários assistindo a essa palestra, especialmente aqueles da área de comportamento, porque isso está fazendo toda a diferença no meu trabalho. E também a todos os não veterinários que estão aqui, porque a comunicação não é uma exclusividade de veterinários, longe disso, mas acho que essa parceria devia ser firmada cada vez mais pelo bem dos nossos companheiros, né, animais não humanos, que possam fazer bom proveito dessa experiência, né? Então, trazer para vocês essa percepção de que eu me formei em medicina veterinária no ano de 2004 e já gostava dessa parte de comportamento, me chamou bastante atenção, né, durante a faculdade mesmo. E quando eu fiz o meu mestrado em 2010, com o Dr. João Telhado, um queridíssimo, foi que eu pude realmente me aprofundar na parte de comportamento de cães e gatos e a partir daí começar a trabalhar com isso, né? Mas quando eu soube que havia essa possibilidade da comunicação intuitiva, isso aconteceu lá pelos anos de 2018, que foi quando eu fiz o curso com a Sheila Valigora, que também é veterinária, aquele sonho de criança, né, de você ter vontade de poder falar com os bichos e poder entender o que eles estão dizendo e perceber que isso é uma realidade, né? E foi muito empolgante saber dessa possibilidade, né? Na época eu não consegui dar muita continuidade, não consegui me aprofundar nisso, e agora no ano de 2023 eu entrei na formação com o professor Ricardo Garé e a partir disso consegui realmente praticar a comunicação intuitiva e incorporá-la na minha prática, especialmente nos casos de terapia comportamental. Porque até então a gente trabalha com suposição, né? Ah, pelo tipo de comportamento que o animal está apresentando, eu suponho que ele esteja ansioso, com medo, que pode ter sido um trauma, enfim, né? Que eu
talvez fazendo isso ajude, melhore. São suposições embasadas em muito estudo, em muita ciência, mas ainda assim suposições. E quando a gente associa a comunicação intuitiva, a gente consegue ter mais informação diretamente desse nosso companheiro, né? E isso traz muito mais clareza, e o que eu venho percebendo, e os casos que eu pretendo compartilhar com vocês, o nosso tempo é curto, mas vou procurar trazer para vocês algumas ilustrações de como isso tem funcionado na minha prática. A gente percebe que às vezes só a conversa já faz uma diferença danada, mas pelo menos permite que a gente compreenda melhor o que está acontecendo, né? Acredito que todos aqui nessa altura já entendem que a comunicação intuitiva é uma técnica, né? Então, portanto, qualquer pessoa pode receber um treinamento para conseguir. Uns têm mais facilidade, outros mais dificuldade, mas é uma técnica. E, né, através dessa técnica, num estado semelhante ao estado meditativo, nós conseguimos fazer uma conexão mais profunda com esse animal não humano. E a partir daí, tanto comunicar coisas quanto receber informações. E hoje em dia eu não atendo mais terapia comportamental sem fazer a comunicação intuitiva. Isso já está no meu textinho básico que eu envio para o cliente que me procura para esse tipo de atendimento, que será feita uma comunicação intuitiva. Porque para mim não faz o menor sentido mais fazer um atendimento de comportamento sem fazer a comunicação. Tá? E, bom, deixa eu dar alguns exemplos para vocês, né? Para vocês poderem. Então, a partir daí eu comecei a incorporar isso no meu dia a dia, né? A partir de 2023, tá? E aí, deixa eu contar para vocês alguns exemplos de como isso vem funcionando, né? De uma forma muito bacana. Lembrar sempre que não há garantias do tipo de informação que a gente vai obter, tá? E recentemente, divulgando até o simpósio para uma queridíssima colega de profissão dessa área de comportamento, falando sobre a comunicação e como isso vem me ajudando e que acho que seria legal para ela também. Ela falou, mas eu fico com receio porque tem muita gente que é charlatão, que acaba se aproveitando. Eu falei, concordo, mas tem muito profissional sério, né? Tem muita gente comprometida em fazer disso uma ferramenta para que a gente mude a nossa relação com os animais não humanos e consiga resultados muito melhores. Vamos aos exemplos, né? Vamos à prática, que é a parte mais legal. Primeiro, queria contar para vocês o caso de um gatinho. Na verdade, esse gato, essa tutora, eu conversei com ela, ela me autorizou aqui a falar abertamente, né? Então, um gatinho chamado Tintim, um gatinho laranja. Ele, na verdade, é meu paciente de acupuntura, tá? Mas, a partir do momento que ela soube que eu estava fazendo a parte de comunicação intuitiva, ela pediu minha ajuda para uma questão comportamental. Na verdade, ela pediu minha ajuda para a gente comunicar para esse gato a respeito de uma viagem que ela precisava fazer. Porque o gato tem lá suas questões de saúde e durante as viagens ele tende a não querer comer, a ficar mais amuado, a não brincar, o que a gente entende dentro da parte de terapia comportamental como sendo sinais aí de uma ansiedade de separação, né? Muito frequente, muito comum. E ela queria ajuda nisso, nesse aspecto. Então, lembrar que é uma ferramenta, não é a única, né? Então, foi feita toda uma orientação, o uso de florais, né, para ajudar nesse momento de separação, para mantê-lo mais tranquilo. Houve todo um cuidado da parte dela, de quem ia cuidar do animal, para o animal não ficar sozinho muito tempo, aquilo tudo, ok? Mas houve uma comunicação. E aí dentro da comunicação a gente aproveitou para abordar outras questões, né? Esse gato, ele era um gato de rua que passou a frequentar a casa dela e acabou indo morar com ela. Na época ela morava numa casa e hoje ela mora num apartamento. E aí uma das coisas que ela me comentou também é que o gato tinha uma questão de que se ela ficasse muito tempo fora, que quando ela voltava o gato era um pouco agressivo, pulava na perna dela, às vezes mordia, arranhava. E aí é muito interessante isso, a gente procurar entender a perspectiva deles, porque quando eu fui fazer a comunicação, e ele mostrou que realmente ficava chateado, não entendia por que ela tinha que ficar tanto tempo fora, e eu fui explicar para ele que ela precisava trabalhar, e ela também é veterinária, então eu fui explicar para ele que ela tinha que cuidar de outros animais,
que precisavam, né, ali de auxílio, de ajuda, de tratamento, e tentar explicar uma coisa que eu já percebi que é um pouco difícil deles entenderem, porque é uma coisa muito do mundo dos humanos, que é o dinheiro, essa relação de trabalho com dinheiro. Então, eu tentei explicar para ele um pouco sobre isso, explicar a questão da viagem, né, da certeza do retorno dela, tentar dar uma ideia para ela do tempo que eles iam ficar fora e quem ia cuidar dele, isso tudo. E também perguntei para ele, falei, mas como é que tá a tua vida aí e tal? E como ele tinha vindo de um contexto, né, de casa, de rua, ele disse que tinha saudade de terra, né, de contato com a terra, de contato com a grama, e que ele tinha saudade de olhar as coisas do alto, como ele fazia do alto das árvores, mas porque a sacada do apartamento era muito assustadora, né? E aí eu trouxe isso tudo para a cliente e muito praticamente instantaneamente, das próximas vezes que ela saiu para trabalhar, quando voltou não teve ataque de gato, né? Correu tudo super bem na viagem, ele continuou brincando, continuou comendo, sem problemas, tá? E é, ela fez, né? A gente pensou juntas ali, ela fez, montou uma caixinha, uma bandeja dessas de obra, né? Fez dali um canteirinho, botou um tapetinho de grama ali. E foi muito legal, porque da próxima vez que eu fui atendê-lo e que isso estava pronto, o gato me olhou e foi imediatamente até o tapetinho, como que para me mostrar, olha, né? Ela fez uma graminha para mim. Isso foi muito legal. E aí, para atender a esse desejo dele de olhar as coisas do alto, foi colocada uma prateleira do lado, na própria varanda, só que, né, não na sacada, mas na parede, para que ele pudesse estar na altura, mas sem estar tão perto da sacada, né? E ele também no começo ficou um pouco assim, depois ele passou a super curtir isso. Então, esse é um dos exemplos de como a comunicação pode impactar muito rapidamente e de uma forma muito bacana na vida desse animal, né? E, enfim, a tutora super feliz, super satisfeita, não viaja sem pedir para eu comunicar a ele da viagem, do tempo que isso vai levar. Então, foi um exemplo realmente muito, muito positivo, né, da comunicação. Ainda dentro dessa família, aproveitando o gancho, a irmã dessa tutora, ela tem 2 gatinhos. Tem uma outra história que fica para um outro dia, porque tem a ver mais com a parte de espiritualidade de um outro gatinho que faleceu e etc. Mas depois que um dos gatinhos faleceu, ela adotou um gatinho novo, já tinha uma gata mais velha, e eles estavam brigando muito, né? Se implicando muito, justamente de madrugada, então fazia aquela briga de gato, aquela barulheira, e era muito difícil, ela não dormia, não conseguia fazer, começava a ficar irritada, não conseguia fazer os gatos sossegarem, e aí quanto mais irritada ela fica, mais agitados os gatos ficam, isso a gente sabe, né? Quanto tem essa relação direta do nosso estado emocional com o estado emocional deles. E aí também, vamos lá, mais uma vez, não é só a comunicação, tem todo o trabalho de terapia comportamental. Cada vez eu uso menos a alopatia, mas às vezes a alopatia é necessária sim. E que bom que a gente tem essa ferramenta, né? Os ansiolíticos da vida, e enfim, né? Tudo que for necessário ali para um momento imediato. Mas cada vez eu consigo usar menos, porque com a comunicação e com técnicas mais sutis, como os florais, e agora eu estou incorporando a homeopatia também nos meus atendimentos, a gente consegue muitas vezes um resultado sem precisar de medicamentos que mexam na química cerebral, que sejam tão impactantes, né? Enfim, então vamos lá. Manejo, né? Instruções de manejo, de mudanças de manejo, florais e comunicação. E aí, mais uma vez, através da comunicação, é curioso, né? Vem aquelas queixas, ele implica, ela é chata, e aí vamos tentar chegar num acordo e, pelo bem da família, pelo bem da tutora, né, vamos melhorar essa situação, especialmente de madrugada, porque eles têm o dia inteiro para dormir, a gente não, precisa trabalhar, precisa acordar cedo, precisa
tem uma série de compromissos, né? Então vamos cuidar disso. E isso foi explicado para eles, né? Além de recursos para que o ambiente ficasse mais sereno, né? Para que a tutora conseguisse melhorar o estado emocional dela, para que com isso impactasse neles. E o resultado foi muito positivo, mais uma vez, né? Houve uma redução drástica das brigas e a tutora voltou a dormir, conseguir descansar. Então, são assim, exemplos muito bacanas, muito gratificantes, sabe? Da gente poder ter esse impacto nas famílias, né? E que esses animais possam ter mais qualidade de vida também, que eles se sintam entendidos e ouvidos. Então, isso me deixa muito, muito, muito feliz, tá? Bom, outros exemplos que eu gostaria de trazer para vocês. Um fresquinho que aconteceu essa semana. Tem também um paciente meu de acupuntura, também tudo com autorização, tá? Duque. E ele tem um companheirinho que chama Theo. E a tutora veio trazer um desafio para que ela vai precisar passar a trabalhar mais fora, né? Essa transição de empresas agora de home office voltando para o presencial. E aí uma preocupação, porque os cães são muito ansiosos, muito grudadinhos nela, mais uma vez ansiedade de separação, e um deles tem lá uma dificuldade, que não quer fazer xixi em casa, só faz xixi na rua, então vamos conversar. Esse trabalho ainda está em andamento, tá? A gente está começando ainda os florais, começando as mudanças de manejo, mas eu achei legal trazer para vocês porque no dia seguinte que eu fiz a comunicação com o Duque, eu fiz primeiro com o Theo, depois com o Duque, essa tutora me mandou um vídeo dos cachorros deitados, cada um num canto, no corredor. Ela falou, olha, impressionante, eles não estão me seguindo pela casa. Eu estou aqui no escritório e eles estão cada um no seu cantinho, tranquilos, relaxados, sem dar alteração. Então isso mostra, né, para eles, mais uma vez, uma dificuldade de entender por que tem que sair, por que tem que ficar tanto tempo fora, por que a gente não pode estar junto, e trazem conteúdos de que tem seus traumas de momentos antes de estarem com essa tutora, né? Ou de mesmo momentos em que foi difícil para eles estarem ali sozinhos. Então, foi feita essa conversa, explicar de novo a necessidade da tutora se ausentar para trabalhar, da relação com o dinheiro e da necessidade deles ficarem tranquilos na certeza de que ela volta, né? E aí instruir também esses tutores, porque isso independente da técnica da comunicação, saber que eles entendem quando a gente fala, talvez não com a mesma clareza que a gente consegue na técnica, né? Mas uma dica que eu dou sempre para os tutores e que fique aqui para quem ainda não é comunicador, falem por imagens, né? Quando vocês forem comunicar algo ao animal não humano de vocês, projetem imagens do que vocês querem dizer, porque isso ajuda muito que eles entendam o que você está dizendo, tá? E o xixi a gente ainda não teve sucesso, mas a gente está trabalhando nisso, mas aí vem, né? Mas por que você não quer fazer xixi em casa? Ah, porque eu não gosto de usar o tapete que está usado pelo xixi do outro cachorro. Então, às vezes, a gente está pensando coisas mirabolantes e precisa focar nisso. Não posso deixar um tapete sujo do xixi do outro cachorro, porque senão ele não vai usar. Assim como muitas vezes acontece isso em relação a gato, em caixa de areia, né? O gato não quer usar a caixa de areia porque ele não gosta daquele substrato. Porque a pessoa. Eu já tive um caso que eu atendi que o gato não queria usar porque a caixa ficava com cheiro. E aí a pessoa falou que lavava a caixa com um determinado produto. Eu falei, não faz isso não, porque tá deixando cheiro. E aí ele não quer usar por causa do cheiro que tá ficando na caixa. Então, são coisas que a comunicação nos dá uma luz, né? Nos permite entender muito melhor o que está havendo, né? E outras coisas que eu queria, outros casos, né? Então vocês veem aí, a gente comentou um caso de briga, um caso de ansiedade de separação, e outras questões, por exemplo, tive
2 pacientes já em que foram feitas comunicações para a questão de... Uma cachorrinha foi para a questão de ansiedade, no geral, e para a questão de medo de fogos, né? E teve um outro cãozinho que foi para a questão de medo de fogos. Foi agora próximo das festas de fim de ano, para entender um pouco melhor. E todos os animais com os quais eu já me comuniquei a respeito disso, eles me trazem o quanto que a gente tem uma técnica, né, dentro da comunicação. Uma das coisas que você pode fazer é você se sentir um pouco como se fosse um animal. Você pedir para o animal te mostrar como ele se sente ou como é para ele aquilo. E quando isso acontece, sinceramente eu fiz isso acho que uma vez, porque da outra vez eu já sabia mais ou menos como era e falei, é isso, né, que você se percebe. Para eles é quase como se eles estivessem no meio de um bombardeio. É um som muito alto e atordoante. Eles não sabem direito de onde vem o som e nem o que fazer a partir daquilo. E para esses 2 animais, né, foi conversado, foi explicado que era só barulho e que aquilo ia passar e que eles então procurassem um local onde eles se sentissem seguros e que eles tivessem a certeza de que aquilo ia passar, de que eles não estavam sob risco, de que os tutores estavam ali com eles, que eles estavam num ambiente seguro. E, por outro lado, manejo. Então, que esses tutores proporcionassem a esses animais esse ambiente tranquilo, seguro, procurassem minimizar esse som, entrar com florais para poder ajudar, mas o floral não só... Existem alguns que a gente pode usar meio que de emergência na hora, mas começar esse trabalho antes, né? Para que a gente tenha um conjunto de ferramentas e de técnicas para ter o efeito. E esses 2 casos específicos, a gente teve resultados muito bons, de que o animal realmente ficou muito menos nervoso e ansioso. Então, isso é uma queixa muito comum, né? E saber que a gente consegue atingir esse nível de resultado com apenas os florais e mesmo medicação, eu até então não tinha conseguido um resultado tão bom. Tá? E olha que vocês viram aí, né? Se eu comecei a trabalhar com comportamento em 2010 e comecei a trabalhar com a comunicação intuitiva em 2023, em 13 anos eu não tinha conseguido um resultado tão bom, mesmo com um medicamento, mesmo com tarja preta, tá? Então isso me deixa realmente muito, muito feliz, muito satisfeita, né? E aí vou deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha, não é a temática, mas uma coisa é, assim que eu comecei com a comunicação intuitiva, eu ficava um pouco sem jeito de falar isso com as pessoas, né? E mesmo que bom que pessoas como a Sheila Valigora, que já falam disso há tantos anos, a nossa a primeira dama da comunicação, a Penelope Smith, que lá na década de 70 ainda teve coragem de falar sobre isso, né? Mas sei que os meus colegas veterinários já passaram por muitos preconceitos e só que hoje eu percebo que é um caminho sem volta. Isso tem que ser falado, as pessoas têm que saber. A gente precisa mudar, né? E quem não entender, não acreditar, não aceitar, tudo bem, vai chegar o tempo deles. Então a pulguinha atrás da orelha que eu queria deixar é que um desses animais, que tinha medo de fogos, quando fui investigar um pouquinho mais de onde vinha isso, me veio uma imagem de um campo de guerra. Achei que fosse uma analogia, né? Mas me veio uma percepção de como se aquilo fosse a Segunda Guerra. Via um homem de uniforme de soldado e via um cão da raça Doberman ali. Esse cão, o humano que estava com ele era atingido e ele corria desesperado no meio de um bombardeio. Ok, uma imagem. Terminada a comunicação, corri para o Google e descobri que o exército alemão usava cães Doberman durante a Segunda Guerra Mundial. Então, são informações, são as maneiras que a comunicação passa a não deixar dúvidas, sabe? De onde eu poderia ter tirado essa informação. Isso tem que ter vindo de algum lugar. E eu não tenho uma imaginação tão boa assim.
Então, é uma ferramenta realmente poderosíssima e eu não sei mais trabalhar sem ela. E a minha vida se transformou muito depois que eu iniciei nesse mundo, nesse universo da comunicação. E por último, que o nosso tempo também está esgotando, contar uma história também super recente de um cão que estava tendo ataques de pânico ao entrar no carro para viajar e os tutores, eles moram fora e eles vieram passar as férias no Brasil e precisavam voltar, então se apavoraram porque o cachorro teve uma crise de pânico, fez uma hiperventilação, uma hipertermia, quase morreu. E aí a gente teve que fazer um trabalho intensivo com florais, com manejo, com técnicas, com comunicação. Foram 2 comunicações num espaço aí de 15 dias para conversar, para entender, para explicar. E ontem eu recebi a informação de que a viagem de carro correu bem. Ele teve os seus momentos de ansiedade, mas ele ficou bem melhor do que da outra vez. E foi feito também todo um trabalho em cima disso para que a gente chegasse nesse resultado, né? Inclusive técnicas que são usadas com humanos, por exemplo, né? De quando o animal, eu instruí esse animal de quando ele entrasse em ansiedade, que ele procurasse, né, relaxar e lembrar de um momento em que foi bom andar de carro, em que ele foi para um lugar legal, saber que ele tinha que passar por aquilo para voltar a chegar nesses lugares que ele tem prazer de estar. E isso foi um impacto muito positivo, né? Porque a gente teve aí um bom desfecho. Então, pessoal, isso são só alguns exemplos, né? De alguns casos. Procurei pegar até os mais recentes, que está tudo bem fresquinho aqui, para compartilhar com vocês. Espero que cada vez mais a gente tenha essa ferramenta, né, dentro desse tipo de trabalho com os nossos animais não humanos, que cada vez mais veterinários se abram para essa possibilidade, que seja eles mesmos fazendo formação na comunicação, seja trabalhando em parceria com comunicadores. Cada vez mais tenhamos comunicadores sérios, comprometidos, para que a gente dê voz a esses animais, né? Espero ter contribuído, espero que vocês tenham gostado, espero que isso também faça diferença na vida de vocês e agradeço imensamente mais uma vez essa oportunidade.